Fala galera, tá começando mais um Papo de Gorilas aqui. E hoje a gente está com a nossa convidada Bianca Armelin, vice-presidente e fundadora do projeto, bombeira militar, idealizadora de arte social, projeto social. E Bianca, tudo bom? Tudo bem? Então, obrigada aqui pela essa oportunidade de estar aqui, de estar entre os seus convidados uma mulher, né? Como você falou, sou bombeiro militar, sou vice-presidente da Federação de Boxe do Estado do Rio de Janeiro, tenho um projeto social que é o Festival Kid Joffre, vai acontecer dia 16 de novembro, e estou aqui para poder contar um pouquinho da minha história, inspirando não só outras mulheres, outras pessoas em relação ao esporte e à arte, que é com que eu trabalho. E conta pra gente, Bianca, qual foi o teu pontapé inicial no mundo da luta, do esporte? Como foi essa tua iniciativa? Então, vamos lá. Como eu falei, sou bombeiro militar, né? Para poder me preparar para o bombeiro do TAF na época, com 30 anos, depois da minha segunda maternidade, eu comecei a treinar boxe, né? Sim. Não fui chamada naquela época para o bombeiro e investi na minha carreira. Na verdade, as coisas foram acontecendo e eu investi na minha carreira do boxe em si, né? Como treinadora e depois, posteriormente, como gestora. Hoje, estou desde 2017 na gestão da federação. Então, minha vida acabou indo para outro lado. No meio disso veio educação física, enfim, me formei. Então, as duas coisas se uniram. Então, através do concurso, do TAF, eu acabei descobrindo o boxe e hoje minha vida equilibra entre o boxe e o bombeiro. Entendi. Ótimo. Boa tarde, Bianca. Tudo bem? Só para entender um pouquinho melhor, então, né? Então, você fez um concurso, se inscreveu para o concurso de bombeiros. Sim. E para o TAF você conheceu o boxe. Isso, exatamente. E o que te fez se apaixonar por o boxe, que depois do bombeiro você manteve a disciplina do boxe, a luta em si? Como você se apaixonou pelo esporte? Então, eu me apaixonei pelo contexto que eu vivia em relação ao projeto social que eu frequentava, que era perto de casa, né, que chama Celeiro do Boxe, não tem mais naquele local, mas enfim, ele existiu. E dentro daquilo existia um projeto social, onde tínhamos crianças, e eu projetava muitas coisas na minha cabeça. E tudo aquilo que eu projetei na minha cabeça, como gestora, eu consegui projetar para várias equipes no Rio de Janeiro inteiro. Então, eu não tenho uma equipe, porque eu não sou mais técnica, treinadora. Então, hoje eu consigo colocar aquilo que eu desejava dentro da minha equipe para várias outras equipes numa gestão. Que ontem eu e o presidente Eduardo, a gente foi reeleito para mais 4 anos aí para desenvolver o boxe olímpico no Rio de Janeiro. Então, foram coisas que eu idealizei e que comecei a colocar em prática a partir de 2018. Certo. E quais foram os seus maiores desafios de ser uma mulher no mundo da luta, do esporte? Bom, então, o mundo da luta em si e do boxe, né, ele é seletivo e pequeno, principalmente do boxe. Né, se for comparar assim, com jiu-jitsu, com judô, com outras, né, artes marciais em si. Então, assim, não foi fácil, porém, com um tempo de diálogo, eu fui conquistando o espaço. As pessoas foram vendo que eu tinha ferramentas para poder ajudar em si, né? Eu sempre falo que eu sou uma pessoa que eu sou do asfalto, eu não sou das comunidades, mas eu tenho janelas nos meus olhos que eu consigo ver além, ver histórias de pessoas, né, de crianças, de adolescentes que tenham contextos muito diferentes daquilo que eu vivi. Então, eu sou muito empática com isso e sempre quis estar ali para poder realmente ajudar, né? Então, acredito que isso foi uma engrenagem na minha vida realmente em relação ao boxe. Então, você vê uma oportunidade social para uma comunidade resgatar dentro de uma sociedade crianças, jovens para a luta e sair daquela violência que acerca o Rio de Janeiro, né? Exatamente. Você teria algum caso, alguma pessoa que você poderia falar pra gente que passou por esse processo, algum perfil desse processo que passou por você? Tem vários. Tem inúmeros, tem mais de 100 crianças.
Eu trabalho com um projeto de carreira de treinador também de boxe, então pessoas que às vezes não tinham nada para poder começar uma carreira, enfim, hoje conseguem sustentar uma família, né, através de lecionar a aula em si, e crianças que você consegue às vezes conversar com os pais, né? Sábado, por exemplo, eu vou conversar com uma familiar para poder fazê-lo entender qual é o caminho olímpico, que aquela criança, aquele adolescente está no caminho, tem realmente, como fala, perfil para poder estar conquistando aí, né, lugares que talvez nunca pensaram em conquistar, né, países, estar dentro da seleção brasileira. Então, voltando até a parte de mulher que eu estava falando, né, eu me perdi nessa parte, com o tempo, as pessoas foram me respeitando por aquilo que eu sou como pessoa, independente de mulher, né, ou não, porque eu vejo mesmo como um estado mais democrático em relação a isso, né? Se tem o machismo, se existe essa resistência, a gente vai lá e enfrenta com inteligência. Foi o que eu acho que eu conquistei. Assim como é também dentro do bombeiro também, essa mesma história, né? Então, dentro da minha turma, por exemplo, de bombeiro, 114 pessoas, né? 114 soldados, e eram 5 só mulheres. Então, assim, eu creio que aquelas 5 mulheres deveriam ser muito bem respeitadas, porque são diferenciadas, independentes. Então, assim, eu nunca passei no curso em si nenhum tipo de preconceito em relação. Eu não vejo como preconceito, tá? O olhar do teste, né? Ele às vezes não é só do próprio homem. Ele também passa a ser um olhar do teste de uma outra mulher, né? Temos que ser diferentes, resistentes, porque o serviço pede. No dia que eu não tiver mais resistência, no dia que eu não tiver mais força para poder estar, que eu estou na linha de combate hoje, estou à frente, quero, desejo, no dia que eu não tiver, independente se eu sou mulher ou não, eu vou abrir e falar, olha, eu vou para o administrativo. Enquanto eu posso, enquanto eu tenho força, eu tô lá. Entendi. E qual é a sua... A gente sabe que você é vice-presidente da Federação do Boxe do Rio, né? Do Rio de Janeiro. E qual é o peso que isso traz para você? Olha, eu sempre, assim, a responsabilidade que eu tive durante todos esses anos que eu tô na gestão da federação foi de abrir mão de muitas coisas, principalmente da família, para poder trabalhar, né? Porque eu tenho outro trabalho. Então, eu divido a minha vida hoje entre o bombeiro, a federação e minha família, né? E muitas pessoas falam assim, Bianca, por que você não gasta essa energia e trabalha com uma outra coisa, que de repente você é boa nisso e vai ganhar financeiramente, de repente estou fazendo mais dinheiro em outro lugar, né? Mas dentro do propósito do esporte, eu tenho esse propósito social, que é o impacto social, né? Você ter impacto positivo em relação às pessoas, hoje, para mim, isso é um propósito de vida. E isso faz com que a gente tenha, como eu falei, engrenagem para poder continuar levantando por algum ideal. Então, na minha visão, esse peso que você está falando, ele não existe porque eu tenho esse propósito. Entendi. A gente hoje levanta para alguma coisa. Então, hoje eu levanto para poder, de um braço social, que automaticamente me traz uma carreira de gestão, que me ajuda bastante, né? Nesse sentido, me reconhece, ok, mas que me levanta com certeza um impacto mais positivo na vida das pessoas. Eu acredito que seja mais forte do que a carreira em si. Porque a carreira em si eu podia estar escolhendo outra coisa que talvez não me desse essa volta tão grande. Agora falando um pouco do festival aqui de Jofre. Sim. Como foi o start? Como foi para você olhar e conseguir estruturar o festival com tantos jovens como você atende hoje? Então, o festival ele veio em 2018, né? Qual foi a minha ideia? Né? É fazer com que aquelas crianças, né, de 7 a 14 anos pudessem vivenciar a ideia de um campeonato que eles iriam vivenciar numa classe cadete juvenil com muito mais responsabilidade,
o ringue sendo algo muito mais confortável, porque eles entram no ringue com regras diferenciadas, né? Então, eles passam, desde o início do campeonato, eles passam por um check-in, eles entregam documentos, eles têm que passar por exame médico. Então, todo o Kid Joffre, ele é baseado naquilo que existe realmente no campeonato. Porém, a gente traz aí arte, cultura, entretenimento no meio de um festival para que fique tudo muito mais leve. Então, o olhar de um árbitro vai ser, por exemplo, com muito mais cuidado, com mais carinho, né? Então, assim, a necessidade de regras, de treinadores capacitados para lidar com crianças. Então, eu via muitos eventos com crianças de forma desorganizada, de forma que não existia cuidado, categorias muito diferenciadas, né? Porque às vezes uma criança, ela pode ter às vezes a mesma idade, né? E 2 quilos para cada criança daquele mesmo do biotipo faz muita diferença, né? Então, eu e o presidente Eduardo na época, isso em 2018, a gente criou, né, subclasses e categorias que pudessem casar essas lutas. Então, ficou muito mais preservado a parte, né, da saúde física deles. E elas esperam a todo ano eles esperam esse festival para que ele realmente aconteça, e é marcante, né? E como eu comecei, isso é um projeto de médio prazo, como eu comecei em 2018, então aquela criança que começou comigo em 2018, ela foi campeã, tipo vice-campeã brasileira, várias, tá? Foram mais de 5 medalhistas, 6 medalhistas no ano passado, e esse ano a mesma coisa. Então, ou seja, tem resultado. Aquelas crianças se preservam, elas continuam fazendo, né, festivais, campeonatos, sparrings, e quando chegam num campeonato realmente real, aquilo ali é muito natural para elas. Então, isso pra gente preserva ele no esporte e, de alguma forma, marca a carreira deles. Só para eu compreender um pouco melhor. Então, o festival ele é alimentado por diversos projetos sociais. Sim. Né? As crianças de diversos projetos sociais entram no festival. Isso. E ali eles competem para a evolução. Isso, exatamente. A federação ela trabalha com equipes de todo o Rio de Janeiro, de todo o estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem a inscrição dessas crianças, né, de 7 a 14 anos, e tudo depende do apoio que a gente tem. Então, assim, hoje ainda, o festival ainda é pago, ainda tem ingresso, porque a gente não conseguiu entrar na lei de incentivo, né? Assim que a gente conseguir, tudo fica muito mais fácil. Mas, mesmo assim, a gente tem 70 crianças inscritas para esse festival, dia 16. Quer dizer, mesmo sendo pago, com tudo isso, e sem apoio, para realmente acontecer. Mas é isso mesmo, são vários projetos. Maré, tem Abraço Campeão, que é em Bom Sucesso também. Tem Vitória aqui na Freguesia. Enfim, tem vários lugares realmente que estarão lá dia 16 com a gente, com essas crianças. E no caso, essas crianças aí, tem uma coisa que te motiva, te emociona de alguma criança, algum atleta que te motivou a continuar com esse trabalho? Especificamente, não. Né? Eu tenho um carinho por todos. O ano passado, eu estive no campeonato que é cadete juvenil, então eu pude, em Foz do Iguaçu, que foi, acompanhá-los para poder realmente estar ali naquele momento com eles de êxito, né? Porque é um passo muito grande você ser no estado campeão estadual e ir para um brasileiro tentar realmente se destacar. Porque a gente está falando em base, né? A gente está falando de classe elite. A gente está falando de cadete juvenil de 15, 16, 17 anos, que se ali, quando campeão, tem acesso a um Bolsa Atleta, pode ajudar os pais. Porque a gente sabe que, na realidade deles, do atleta em si, dificilmente eles vão usar aquela bolsa de mil e poucos reais, né, para benefício do esporte. O que seria, né, disso, nesse sentido. Né? Então, assim, eles vão, às vezes, ajudar uma cesta básica com a mãe, de repente, haver uma roupa que eles queiram comprar,
mas na realidade do atleta de hoje, ainda é pouco para profissionalizar um atleta. Porém, para quem tem nada, uma bolsa atleta é muito, né? Então, e os pais começam a valorizar o atleta quando eles começam a ganhar a bolsa, né? Então, isso é importante. Acredito que isso é um diferencial muito grande na carreira deles, mas um atleta em si, eu não tenho, assim... Eu tenho vários atletas, né? Não tem um específico? Não, específico eu não tenho. Não tenho. Mas vendo o esporte como um todo, como é que a federação hoje está trabalhando para manter a evidência do esporte, né? Porque eu cresci vendo Popó, então era uma luta que eu gostaria de parar e assistir. Ver a onda do UFC, da MMA, e hoje acho que a luta está bem baixa, digamos assim, para mídia, para mídia em geral. Como é que vocês conseguem ter esse olhar, e se existe um trabalho, algo a longo prazo, para a gente conseguir voltar a ter um cenário forte? Apesar de, quando chega em Olimpíadas, lógico, você vê que desponta muito o boxe, mas o cotidiano, o dia a dia, pra gente procurar saber aonde vai ter a luta e quem está lutando. O boxe, ele tá, assim, hoje é um esporte que tá mais em evidência em relação às lutas. Sim. Né? Até a relação ao UFC, né? Tanto que a gente teve aí o evento que teve da Esparta, enfim, Popó veio. Hoje a gente tem o boxe que eu chamo de boxe de entretenimento, que são esses ligados aos influências em si, né, que a gente pode bater um papo depois, mas em si o boxe vem se desenvolvendo, né? Só que ele precisa realmente de apoio. Dentro da minha gestão, com o Eduardo, a dificuldade nossa era fazer uma gestão com pouco recurso. Isso a gente conseguiu. Então, caso tenha mais recursos, e para ter mais recursos você tem que conseguir entrar com vários tipos de projetos dentro da Secretaria de Esporte, seja, né, do Estado, enfim. Então, assim, você tem que ter várias expertises, várias manobras para que possa entrar realmente recurso para que a gente possa ajudar mais esses atletas ou em si, até os eventos em si. Sim. Né? Então, a nossa habilidade foi fazer boxe, desenvolver o boxe, o que a gente fez, e sem dinheiro. Porque o nosso campeonato estadual, por exemplo, é na Gamboa. É lá na Providência. Mesmo assim, bomba. Quer dizer, se a gente consegue... Eu sei, o pessoal gosta de câmera, luz e ação. Botou uma luz vermelha e azul, tá tudo lindo. Só que a gente tem o quê? A gente tem bons atletas, né? Bons treinadores e um boxe bonito, que eu sempre falo que o boxe olímpico, para mim, eu sou apaixonada pelo boxe olímpico, né? Um boxe limpo, bonito. Então, a gente tem tudo que realmente precisa para que as pessoas possam comprar a ideia do entretenimento em si. Sim. Entende? Então, assim, falta um pouco mais de recursos para a gente poder mostrar. Mas está num caminho muito próspero. Né? Eu acredito que mais 4 anos aí que a gente fique na gestão, enfim, muitas coisas vão mudar. Né? Porque o público está comprando mais a ideia. Né? E eu sempre falo, você que é do jiu-jitsu, né? Sim. Enfim, mas todo professor de jiu-jitsu quer ser professor de boxe, que é uma manopla, entendeu? Então, assim, vamos botar cada um no seu quadrado, a verdade é essa? Verdade. Né? Porque, assim, para você ganhar uma faixa preta, você precisa de alguns anos. Sim, com certeza. Né? E você colocar uma manopla na mão, você não vai precisar de uma semana. Exatamente. Né? Num curso faixa preta é no mínimo 10 anos aí. Entendeu? Então, assim, as pessoas me ligam, né? Para poder fazer o curso, que a gente faz o curso pela federação. Bianca, eu quero fazer o curso de treinador, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu sou, sei lá, da onde? Você pode ser o que você for, mas, enfim, qual a sua experiência com boxe? Aí, enfim, a gente tem uma seleção para poder hoje fazer, a gente nem faz muito por indicação, e a pessoa quer realmente fazer aquilo que às vezes não está dentro da história dela. Entendeu? Então, assim, prostituir a modalidade, né, colocar na mão de quem realmente não sabe, eu acho que isso faz com que não avance, entende? Então, cada um no seu quadrado. Mas assim, como ele comentou aí, que ele é faixa preta de jiu-jitsu e queria fazer, se aperfeiçoar. Se aperfeiçoar. Isso. No jiu-jitsu, né? Não, no boxe. No boxe. A pessoa tem que lutar alguma coisa?
Não precisa lutar. Não precisa, Eu só- já lutei uma vez, mas assim, a questão toda, assim, eu conheço vários treinadores que nunca precisaram lutar em si. Lógico que a vivência do ringue, né, ela traz muita experiência em si, com certeza. Mas existe um regulamento que você precisa realmente entender o que Entendeu. acontece. Né? Então, assim, não precisa lutar, mas você precisa ter os fundamentos baseados, O né? básico, né? Os Saber as coisas fundamentos, a metodologia, enfim, existe, né, para você hoje lecionar, dar aula de boxe, existe N coisas que você precisa ter na habilidade, assim como você, como o jiu-jitsu também, né? Eu não sou da área, mas assim, eu sei que tem tempo, que são vários com tipos de certeza. aulas que tem, enfim. No boxe também tem. Né? Então, hoje no boxe, por exemplo, a gente trabalha com a escola de boxe moderna, que vem com uma metodologia incrível, teórica, para a gente poder Pelo menos realmente saber entender. alguma coisa, né? Alguma coisa básica, assim, de... Tem que saber uma o boxe. técnica. Tem que saber técnica, Tem que viver o boxe tem que um viver pouco, o boxe. Como é que você vai ensinar aquilo que você não aprendeu? Né? Sim. Então, assim, e saber ensinar também é super importante, porque você pode me ensinar e ser espelho meu, né? Mas você está entendendo o que você está passando para mim? Entende? Então, assim, é técnica, é tático, é técnico-tático, entende? Plano tático, planejamento, estratégia, tudo isso tem a ver. Agora, existe aquilo que é o treinador comum e tem aquilo que é o técnico, que precisa saber de regulamento para poder entender. Exemplo, no próprio Kid Joffre, você vai colocar lá uma criança dentro do ringue, você tem que entender como que aquela criança vai se comportar dentro do ringue e como o corner vai se comportar. Se ele não lê o regulamento, ele não vai saber se comportar. Entende? Então, assim, tudo isso é conhecimento. Então, eu não posso dar um alvará, né, para uma pessoa que não vivenciou isso. Sim, independente de ter lutado ou não, entendeu? Então, hoje vocês têm um programa de capacitação Tem. para conseguir passar esse alvará. Tem, Então, exatamente. todo treinador de boxe hoje, ele passa na mão da federação e tem esse alvará para conseguir lesionar. Isso. Em 2018, eu tenho um projeto que era organizar a federação, capacitar, mapear, rentabilizar, não só rentabilizar a federação em si, mas também os treinadores, todos os profissionais envolvidos, e sustentar. A partir disso, eu massifico. Eu consigo fazer com que todos os setores funcionem. E a capacitação foi aquilo que fez a gente ter o resultado que a gente teve em 4 anos. Além disso, né, de ter, nesses 4 anos, a gente conseguiu que o Rio de Janeiro fosse primeiro lugar na classe juvenil no Brasil. Então, isso faz com que tudo que a gente vem fazendo com os treinadores tenha um resultado sobre os atletas. Então, a capacitação ela é primordial. E no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, mas tanto para todas as artes marciais, é obrigatório que todo treinador seja vinculado à federação. Isso é uma lei estadual. Tem que ser federado. Entendeu? Isso é uma lei estadual. Então, assim, muita gente se sobrepõe, ignora, mas se acontece algo errado com o aluno, a pessoa pode entrar na justiça tranquilamente. Né? É exercício legal da profissão, isso a lei fala. Então, a gente tem esse programa de capacitação, que foi o que realmente ajudou a massificar e trazer mais gente para a federação, com o intuito não de trazer mais, com o intuito de valorizar mesmo a profissão. Né? Hoje eu posso falar assim, eu falo para os meus alunos, o que você é hoje dentro da federação? Aí eu falo, não, eu sou treinador. Eu falei, não, você é um profissional de boxe, você sabe o que está fazendo aqui. Você pode trabalhar, você pode ser árbitro, você pode ser treinador, você pode ser técnico, você pode trabalhar com psicologia do esporte, porque hoje a gente tem várias capacitações que a gente hoje tem para poder realmente profissionalizar realmente o boxe. Somente o boxe olímpico, tá? Porque é a Federação de Boxe Olímpico. Então as pessoas elas começaram a ter uma outra visão do que é o boxe, né? Porque era muito restrito ao dar treino, levar o atleta pro corner e a luta. Então começou a desenvolver a psicologia, o quão é importante a saúde mental pro atleta, o quanto é importante ter profissionais capacitados por trás daquele atleta para ele atingir um nível de alto rendimento, né? Isso, de excelência. Você tem que entender qual é o seu espaço no mercado. Então, o curso, ele não dá só a técnica, até porque a maioria da técnica já foi dada pelo seu treinador lá da sua escola. O curso, ele vai te dar formas de ensino e como você vai se comportar dentro do mercado. E aí você vai fazendo os braços de especialização que você quer. E aí você vai vendo onde. Hoje, eu sempre falo, você sabia que a própria cantina que está no evento, ela tem que ser especializada em boxe?
porque ela tem que saber qual é o número de rounds, qual que é o intervalo, como que não é. Então, todo mundo ali tem que saber o que está por dentro rolando, de alguma coisa. entendeu? Para poder trabalhar no mercado. Então, o mercado é muito grande, ele gera muito emprego, né? Então, eu sempre falo que, assim, se você pensar pequeno, a sua vida vai ser pequena. Se você começa a pensar de uma forma macro, você vai entender que o mercado é grande, tem para todo mundo. Você pode trabalhar com vários tipos de público dando aula. Você pode trabalhar com PCDs. Eu comecei na época com PCDs, com autismo. Você trabalha com um público homossexual, que é muito legal, que é um público que todo mundo, às vezes, deixa de lado. E é um público maneiríssimo de trabalhar. Que quer, às vezes, saber, não por defesa pessoal, porque, assim, se eu entrar no mérito de defesa pessoal, se o boxe vai ou não vai, mas, enfim, porque quer fazer aquela modalidade, para que vai ter preconceitos, né? Machismo em cima disso, eu acho uma idiotice. Então, com crianças em si. Então, hoje eu falo, se eu fosse hoje dar aula, voltar à aula novamente, a dar aula, eu daria para crianças, para projeto social. Sim. Essa é a minha vontade. Né? Para o público comercial não dá mais, não tem nem mais esse tempo, mas se eu fosse me dedicar, seria realmente para criança. Entendi. E como é ver para você o ex-Kid Joffre competindo em rede nacional? Como... isso para mim, assim, esse ano que... O primeiro Kid Joffre a ser campeão foi o Ângelo, do Instituto Todos na Luta e do Vidigal, né? Então, assim, ele lutou o primeiro Kids e foi campeão 2023, se eu não me engano. Né? Esse ano foi o Daniel Barnabé. E o Daniel Barnabé, que foi ouro, ele tinha 7 anos na época. Então, ele foi Kid Joffrinho, porque as classes são Kid Joffrinho, mini infantil, pré-infantil e infantil. Infantil já é 13, 14 anos. Então, ele começou com 7 anos, um gurizinho pequenininho. Passou toda a etapa, né? Isso. Da Maré, né, lá do Complexo da Maré. Então, eu acompanhei todas as etapas dele, e chegar aonde ele chegou como campeão brasileiro, isso mostra que o processo está sendo assertivo. Sim. E o assertivo não é porque é Bianca, o Eduardo, assertivo porque tem o treinador que está ao lado, porque é um conjunto de coisas, né, que a gente não pode favorecer um ou outro, mas que o processo está sendo acolhido, entendeu? Tá tendo sucesso. Entendi. Entende? Isso é bom, isso é bom. Agora, só para pegar o gancho do boxe e entretenimento, o boxe e entretenimento, né? Começou com Popó e Bambam, se eu não me engano. Popó e Bambam foi. Isso, para a visão do esporte olímpico, ele é benéfico ou se tornou fantasioso? Então, vamos entender que, assim, no poder de massificação do boxe, né? O boxe na boca das pessoas. As pessoas têm que entender que existe diferença, que existe o respeito que você tem pela história daquele atleta, né? A escolha do Popó em lutar com o Bambam, e a gente sabe que a gente está falando aí de multicampeão em relação com inúmeros nocautes, enfim, né? A gente sabe que existe algo que puxa o entretenimento, que não seja de verdade em si, mas que a gente não pode falar que são 2 atletas. Sim. Lutando. Um atleta contra o amador. Digamos assim. Vamos falar, não são 2 atletas. Mas eu não acho aí eu vou falar a opinião da Bianca, eu não acho negativo, tá? Mas eu acho que pode ser um gancho para poder puxar e valorizar os atletas de hoje. Então, assim, exemplo, que nem o próprio evento que teve o último com o próprio Popó, que deu aquilo que deu, mas a gente estava com 2 lutas maravilhosas, que era da Bia e com o Herbert e o Yamaguchi, entendeu? Então, assim, tudo se falou sobre o Popó e o Vanderlei, mas esqueceram de 2 lutas que foram magníficas. Foram muito boas. Né? E eu tava lá para poder ver. Fora as que eu assisti, eu não vi nem do Popó. Entende? Então, assim, foi no horário onde todo mundo conseguia ver, porque geralmente essas lutas são de madrugada. Sim, né? é de madrugada. É de madrugada, então essa última agora, se não me engano, foi 2 horas da manhã. 2 e pouco Não, era meia-noite. Não, era meia-noite. Era meia-noite. Tu Vanderlei Silva com o Popó? Foi meia-noite. É o que eu falo assim, todo mundo sabe hoje quem é, porque tinha a vovó, o vovô, a criança vendo, tava todo mundo vendo aquela vergonha. Acabou que, ao mesmo tempo, tava todo mundo vendo a Bia também. Eu sou super fã da Bia. Né? Então, assim,
Eu acho que o entretenimento vem para poder trazer o boxe como evidência, mas que respeite, que tenham também eventos como esse que possa colocar, né? Misturar. Você pode misturar, tanto que as entidades que estejam ali estejam preservando cada modalidade. Então, exemplo, se eu tivesse ali o boxe olímpico e profissional, estaria ali a Federação de Boxe do Estado do Rio de Janeiro e a CNB como entidade profissional, assim como estava ali também. Ali autuou também Popó e os outros por terem feito aquela situação. Então, misturar é bom, entretenimento é bom, porque evidencia os atletas assim e a palavra e a modalidade. O ídolo da Bianca dentro do boxe. Tirando o Popó, seu ídolo no boxe. Meu ídolo do boxe, assim... Eu vou falar de quem tem do ídolo em si que eu tenho hoje, é a Bia. Porque eu acho que ela é uma referência, assim, como mulher, sabe? De uma nova geração, né? Se eu falar de outras gerações passadas, assim, eu vou falar aquilo que eu estou vivendo agora, aquilo que eu acho que evidencia e que valoriza, né? Uma mulher, né? Tá defendendo vários cinturões. No boxe olímpico eu também tenho uma outra atleta que é a Rebeca também, que substituiu a Bia no olímpico, né? Então, que eu venho acompanhando a trajetória dela. Então, eu sempre evidencio aquilo que a gente tem hoje na mão, assim, do que a gente falar em lendas aí. Eu prefiro falar daquilo que a gente está vivendo. E você também lidera o Comitê Raiz, né? O Raiz. E qual o papel das mulheres nessa... Então, o Raiz ainda não saiu, é um projeto, tá, que tem de mulheres, né, de projeto de carreira, né? O que acontece? Hoje uma adolescente, uma mulher, ela chega com 18 anos já na seleção brasileira, onde ela tem que morar em São Paulo, enfim, com a formação mesmo, né, profissional e de mulher feita. Então, assim, acontece muito isso de muitas mulheres chegarem ao topo da sua carreira e às vezes engravidar, às vezes perder tudo. Então, assim, para a mulher é sempre mais difícil essa situação, né? Então, acontecem muitas coisas desconhecidas que não vou colocar em evidência aqui, que precisam ser preparadas na base. Então, o projeto Raiz é um projeto ainda que é juntar mulheres que possam dar suporte para essas meninas que vão virar mulheres, para que quando elas possam assumir a carreira realmente profissional já adultas, elas principalmente saibam o que elas querem, né? E entendam o espaço que elas ocupam naquela fase da vida, né? Preservando ali o foco que é a carreira delas. Então, mas ainda é um projeto ainda com outros líderes também, mulheres também do Rio de Janeiro. Ainda não é executado. É uma orientação de carreira para a mulher entender o que vai se passar com ela, com o corpo dela, na sociedade como um todo, para ela... No universo masculino. Isso. Entende? Porque um conselho para elas... É uma orientação. Sim. E aí, para isso, é projeto por quê? Porque a gente né? A Bianca é gestora, ela tem ideia e tem o projeto. Eu preciso ali de profissionais da área mesmo que possam dar orientação realmente para essas pessoas. Entendi. Então, e pessoas que vão atrás do projeto em si. Então, assim, ainda não saiu do papel, foi 2025, no início do ano, que eu tive realmente essa ideia, devido aos acontecimentos que ocorreram né, durante esse processo aí de atletas nossas do Rio de Janeiro e até atletas da seleção. Existe também na confederação um trabalho também feito para a mulher específico, vem sendo feito, mas eu entendi que se for feito na base, a gente acaba diminuindo ali, né, os problemas futuros. O projeto tem uma faixa etária ou é... general? Então, assim, é o que eu falo, a faixa etária é aquela que a gente trabalha com atleta, né? Então, tudo depende dos recursos que a gente tem. Se eu começo com um atleta, por exemplo, no Kid Joe, que é de 7 anos, né? Eu consigo, aos poucos, vindo entendendo qual é o processo da infância. Porque no trabalho em si, dentro do esporte, a gente tem várias fases de desenvolvimento infantil. Então, tem fases de 7, 8 anos, 9, 10... Então, a gente vai entendendo todas as transformações que vão ocorrendo durante as fases do atleta, né? E voltando pro FEBOX Rio, né? Quais, assim, o que mais te orgulhou? O que eu tenho mais orgulho? É. Ai.
nesse caminho? Qual foi o desenvolvimento que você teve mais orgulho dentro da federação? Eu acho que ontem, né, na nossa reeleição, né, de 4 anos, assim... Pô, sinal, meus parabéns. Obrigada. Parabéns. Eu acho que ontem a gente fez uma revisão daquilo que a gente realmente fez durante os 4 anos, né? E eu me orgulho de ter conseguido sustentar a situação de... eu entrei como vice-presidente no mesmo ano que eu entrei no Bombeiro. 2021. 2021, né? Tu lembra, né? Não. Tu lembra. Então, assim, eu trabalhava né? de 5 às 6 da manhã com o presidente, que era a hora que a gente estava indo pro curso. Recruta, né? Recruta. Então, e trabalhava na hora do almoço, onde eu tinha que descansar, e à noite eu tinha que dar atenção para meus filhos e trabalhar também. Isso foram durante 7 meses. E eu não sei nem como é que eu consegui fazer isso. Quase 7 meses, né? 7 meses. Faltou uns 4 dias pra gente. Então foram 7 meses de início de gestão, início de vida nova, foi tudo muito atribulado. Depois ainda eu fui para Paraty, ainda fui servir em outra cidade. Então eu tinha que dividir tudo, dividir família, dividir bombeiro, dividir gestão. Então assim, conseguir, né, fazer com que eu tivesse tempo, habilidade emocional para poder ter tudo isso junto, para mim foi um desafio e, tipo, eu me sinto orgulhosa disso. E aí eu falo que é muito mais pessoal do que propriamente da federação em si. Porque da federação em si, eu vejo que, assim, os resultados concretos, em números, e aquilo que eu vejo no resultado da vida das pessoas é positivo. Então, é uma coisa que a gente vê. Agora, dentro da Bianca aqui, ter conseguido a habilidade de estar ali com os pratos... Foi uma luta esperar, né? Fora que foi uma luta esperar, né? Mais então, 7 anos, né? Mas foi. A gente esperou 7 anos para ser chamado pro bombeiro. Sim. Né? Então, demorou muito. Então, foram 7 anos aí que minha vida andou. Eu não posso ter falado, mas minha vida andou no boxe em relação a isso, né? Então, eu... Naquela época, eu já era líder de 100 homens, né, no bombeiro para poder entrar, né? Então... Sim, muito... é verdade. O que te fez olhar para o bombeiro na época do concurso e falar assim, eu quero estar lá, eu vou estar lá? No bombeiro? Isso. Qual foi o... Então, no bombeiro, assim, era a segunda maternidade, estava meio perdidona, eu não tinha nenhum militar na família, mas eu tinha uma cunhada naquela época que era bombeiro militar. E ela me deu um start. Por que você não faz o concurso? Eu falei, pô, será? Aí eu comecei a entender que eu falei, cara, eu acho que eu sirvo para isso, eu acho que eu tenho esse perfil. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar em 2011, 2012, mais ou menos. A prova foi em 2014? A prova foi em 2014. E aí, enfim, e acabei que me encontrei dentro do que eu faço hoje. Eu adoro, assim. E aí, nessa espera de 7 anos aí que a gente ficou, a gente fez muitas amizades, né, Vinícius? Muitas amizades. Sim, com certeza. Né, eu tenho essa habilidade de liderança, eu fui da comissão realmente de que a gente fala comissão de excedente, né? Ia pra rua, ia pra LERJ. Manifestação. Manifestação. E acaba que eu tive que até me botar os pés para trás, porque eu me evidenciava, né? Porque eu realmente eu gosto dessa coisa da parte, como fala, de trazer pessoas, de fazer, né? Não é fazer barulho, né? Da justiça, sou muito justa. Ser ouvida. De ser ouvida, de ser justa e falar assim, a gente merece, a gente tem que estar lá. Então, assim, eu ia para reunião com político, enfim, vários. E assim foi a minha vontade. E aí eu me encontrei dentro do curso, eu me encontrei dentro do ofício que eu adoro fazer o que eu faço, assim. Aliás, de tudo que eu faço, tanto na federação quanto no bombeiro, eu realmente adoro. Foi como eu falei, no dia que eu não tiver mais força, não tiver quem vai falar que eu não quero, sou eu. Não vai ser alguém que vai falar assim, olha, você não serve mais para isso, porque eu vou saber. Você que vai dar o veredito. Eu que vou dar o veredito. Porque enquanto isso eu posso ser mulher, mas eu quero ficar na frente. Eu bato o pé, eu faço o que for. E como é trabalhar com o presidente Eduardo Cardoso e todos os estados, assim? Tá.
O Eduardo, assim, o Eduardo é uma pessoa que é um aquariano que me complementou Sou aquariano. também é aquariano, Vinícius? Então, sabe bem como é que é. isso é muito doido, né? Porque, assim, a gente se dá muito bem. Às vezes eu tô escrevendo algo e ele tá, tipo, escrevendo a mesma coisa. Então, a gente tem uma frequência de trabalho, né? A gente, praticamente, durante todos esses anos, agora diminuiu um pouquinho. Mas a gente se falava de boxe o tempo todo. É uma pessoa que eu falo assim, ó, primeiro você escuta a sua mulher, depois você me escuta, tá? Porque realmente tinha que ter essa afinidade. Então a gente tem muita afinidade no trabalho, o que deu muito certo, né? Uma relação de escuta e diálogo que foi o que equilibrou o sistema. Porque eu sou de uma exigência, né? Eu sou brava, né? Às vezes eu sou legal, mas às vezes eu sou meio... Então, assim, muitas pessoas achavam que eu era muito exigente, que eu era mais do não, e ele vinha para dar aquela equilibrada, mas entenderam o que eu sempre falo, o não é muito poderoso para poder desenvolver. Ah, com certeza. Né? O progresso em si, né? A gente está ali a nossa bandeira, né, nacional fala sobre ordem e progresso, então muitas vezes o não, ele causa resistência, mas dá muito certo. Eu fui uma pessoa muito do não, mas com o tempo as pessoas foram entender. Então o Eduardo veio para poder assim me ajudar em 2018, 2019, depois da nossa gestão em 21, né? Então ele está comigo desde 2019, na verdade, e me ajuda o tempo todo. Não existe... O trabalho da federação não existe sem a Bianca, sem o Eduardo. Os dois realmente se complementam, entendeu? É muito difícil ter essa sinergia, né, principalmente de metodologia, né, que você vinha vendo projetos sociais, vice-presidente. Como é que foi essa conexão com o Eduardo para você se tornar na vice-presidente? A gente não... Não, como então, é que teve esse link? O Eduardo, a gente estava... em 2019, quando eu convidei para poder ficar na chapa, né? Ele como presidente, Eduardo, ele foi atleta realmente do boxe, e de boxe profissional, enfim, de boxe olímpico. Então, ele tinha muito conhecimento, tem muito conhecimento, uma pessoa muito querida. Então, a gente reuniu ali, né, o conhecimento para que ele viesse na chapa na época, como presidente ou como vice. Então, assim... Mas, em 2019, eu cheguei, botei ele na parede e falei, vem cá, o boxe precisa de você. Primeira vez ele não aceitou, ele falou, não, tô com meu projeto social, quero... Aí, no segundo, eu falei, cara, o boxe depende da sua pessoa aqui para poder me ajudar, porque eu precisava de alguém para me ajudar. Eu não conseguia achar ninguém que pudesse realmente se dedicar como eu me dedicaria, mas eu não sabia nem que era ele, assim, na verdade. Foi uma coisa de intuição. Eu estava na mesa diretora, e eu vi ele no corner, falei, cara, esse cara aí vai me ajudar. É ele que vai assumir a federação como diretor na época. E aí a gente foi conversando. Sei lá, acho que foi energia mesmo. Acho que, é como você falou, eu acho que ter essa sinergia que a gente tem hoje, em qualquer coisa na vida, principalmente no trabalho, é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito difícil. E a gente valoriza isso. Essa sinergia, com certeza, é o que fez a federação dar certo nesse sentido. E assim, Bianca, quando você olha para trás de tudo, o que mais te emociona, assim, de tudo que você conquistou? De emociono. Vinícius, eu sou uma pessoa muito doida, né? Eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo na minha vida, assim, de verdade. O que me emociona é poder fazer aquilo que eu gosto de forma democrática, sem ninguém falar, você não pode fazer isso porque você é isso. Eu acho que não só me emociona, mas me empodera o fato de eu poder executar aquilo que eu gosto de fazer. Entende? Eu acho que todo mundo está aqui para poder ser feliz, né? Diante das suas escolhas. E eu acredito que eu fiz na minha vida as melhores escolhas durante todo o meu caminho, todo o meu processo, né? Eu não parece, mas eu tenho 43 anos. Mas, enfim, eu já vivi muito, morei em São Paulo, já tive muitas experiências profissionais, mas, assim, eu acho que o que me emociona é isso. É eu poder ter feito as escolhas que eu fiz, ter aprendido com as escolhas que eu fiz, e hoje poder falar, nossa, eu tô naquilo que eu escolhi, né? E que o mundo, às vezes, escolheu pra gente. Porque se for pensar, lá atrás,
eu não ia ser bombeiro, nem apareceu na minha cabeça. Sim. Entendi. Né? As Nem pessoas, apareceu. Mas as coisas foram acontecendo. Então, acho que é isso. O que emociona é você saber que hoje você pode estar fazendo aquilo que você gosta, entendeu? As escolhas. A gente está chegando ao nosso final do podcast. Eu, particularmente, adorei ter vindo, ter te ouvido. Show. Eu saio daqui inspirado pela história, né? Hoje eu trabalho com muitas mulheres, então eu falo que as mulheres elas têm um poder transformador, elas geram uma vida, então só disso daí já ganha um carinho especial. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem de apoio, de vida para as pessoas e principalmente para o público feminino, que olha, às vezes, lógico, as mulheres elas têm 10 degraus a mais para qualquer coisa na nossa sociedade. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem positiva para os nossos telespectadores. Bom, primeiro, obrigada de novo. Nada. Agradecendo a vocês. Realmente adorei aqui poder expor, assim, né, um pouquinho da minha vida. E que todas as mulheres tenham orgulho das suas escolhas, tenham coragem de escolher aquilo que realmente desejam, que qualquer pedra que tenha no caminho, que cate aquela pedra, faça um novo caminho. E isso, para mim, não só para as mulheres em si, mas para todos os homens, mulheres, que realmente têm um desejo de querer, vontade de ser, que sejam, né? E é isso, gente. Então é isso, galera. Fechando mais um episódio aqui, Papo de Gorilas. Eita. Com a presença da minha amiga Bianca aqui, bombeiro, atleta. E é isso, galera. Até a próxima. Até a próxima, galera. Show.